Fala galera que acompanha aqui o canal do Apollon, eu sou o próprio Apollon e estamos aqui com mais um programa, mais um podcast para vocês. Vamos falar hoje sobre história, vamos falar hoje sobre o primeiro triunvirato lá dos meus primos romanos e para isso eu tenho hoje aqui a presença mais uma vez do Dracar. Boa noite, Dracar. Opa, boa noite. É redundante, mas eu sou o Dracar e eu não taquei balde de dinheiro em ninguém. O que nessa época parece ser um diferencial, né? Tá frio ainda. Dracar, você sabe que antes de eu começar o programa aqui, eu gostaria de dizer que você, sem querer, nos estimulou a fazer esse programa, num daqueles programas que fizemos sobre a Copa do Mundo, quando você disse que o Júlio César cometeria um erro crasso. É só uma inspiração. Você é uma inspiração, sempre foi, para todos nós. E, Dracar, antes de começar o programa, também tenho uma pergunta para você. Eu andei vendo umas fotos nossas aí, de antes e depois, e eu gostaria de perguntá-lo, aonde está o nosso cabelo? Para onde foi? No limbo, né? E para isso também temos aqui a presença de uma outra pessoa que é muito mais cabeluda do que nós, inclusive. Temos aqui a presença do Lubreze, que está fungando nesse momento. Boa noite, Lubreze. Boa noite, saudações, caros correligionários, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, senti até importante agora. Como bem dito, nós vamos hoje falar aqui sobre o primeiro triunvirato, contar um pouco para os ouvintes como foi esse período histórico aí, que é interessante, e vamos explicar também a origem do termo erro crasso, como supracitado aqui, porque ao dia que nós falamos isso no programa, eu parei para pensar quantas pessoas será que conhecem esse termo, erro crasso? Porque no dia a dia eu nunca vejo ninguém usar, então imagino que talvez não faça parte aí do conhecimento padrão coletivo. Vamos disseminar essa coisa tão importante, isso é realmente importante. Disseminação de cultura. Os povos de línguas inglesas não usam essa expressão. E como outros termos, também já deixando a sugestão para outros podcasts, a explicação de alguns outros que muitas pessoas usam sem muito conhecimento da origem dele. Sim, lembrar as pessoas que acompanham o meu canal aqui que a vida não é só levantar peso, não é verdade? Os vídeos que eu faço recentemente todos têm a ver com fisiculturismo e acredito que as pessoas devem estar adorando esse tema, né? Que tem tudo a ver. Júlio César foi o primeiro bodybuilder da história. Ou não. Havia uma moça importante que gostava um pouco dele, né? Assim, talvez sua aparência atlética influenciasse. Eu não estava lá para ver, mas vamos fingir que sim, até para justificar um pouco aqui as coisas. Bom, então para começar, como sempre quando a gente vai falar de história, a coisa mais importante é nós procurarmos entender o momento daquele assunto que nós vamos falar, né? Porque nós temos que nos transportar para aquela época, para os valores daquela época e como as coisas aconteciam. Então os ouvintes devem agora se imaginar em Roma, precisamente aí lá perto da década de 50, os anos 50, não na época aqui da Copa no Brasil, mas anos 50 a.C., né? Pouco antes. Nessa época nós temos o costume de falar, sempre que nós vamos falar de Roma, nós temos o costume de mencionar como o Império Romano. E nessa época, o Império Romano, na verdade, ainda não era o Império Romano, era a República Romana, certo? A maioria das pessoas que eu conheço não sabe nem a diferença entre Idade Antiga e Idade Média, e acha que Roma estava na Idade Média, Império Romano, e vice-versa. É triste. E nós vamos explicar agora exatamente que esse período que nós vamos falar do primeiro triunvirato é a época que marcou... Peraí que eu pigarrei. É a época que marcou exatamente a transição da República para o Império. A República Romana durou aí lá desde o século V a.C., 500 e tanto a.C., até praticamente essa época, né? E aí a pessoa vai perguntar, mas qual que é a grande diferença? Não continuava sendo Roma? Não era tudo igual? Qual que é a diferença do Império de uma República? A diferença, acho que devia ser óbvia, mas eu sei que não é, por isso que a gente vai explicar aqui, é que num império nós temos geralmente a centralização de poder, né, em uma figura de um imperador. Você diria assim? Você classificaria o Império assim, dessa forma, como a centralização do poder na figura de um... Não, mas é uma das características, né? Quando você tem um poder centralizado e você não tem participação política de todos os cidadãos, significa que esse poder está centralizado e restrito a ou no caso, a uma figura de uma pessoa, ou de um grupo, algum corpo político de qualquer espécie. E, no caso da República, isso, embora você tivesse os representantes, na época aí da República Romana, chamado de cônsules, perdão, cônsules não existe. Cônsules é o plural de cônsul. Cônsul, então, aparelhos domésticos? Haviam duas categorias, os cônsules e os tramontinas. Eles travaram uma guerra, os cônsules venceram e...
os eventos que nós vamos relatar aqui, eles não só aconteceram no mesmo tempo da transição da República para o Império, como foram eles que causaram. Exatamente, isso é muito importante É o famoso estopim, né? Que durou um tempo, né? Um processo de transição sempre leva algum tempo, não acontece de uma hora pra noite, né? O cara acorda um dia e fala, porra, é hoje. Na época da República Romana, você tinha a figura dos cônsules que eram os representantes máximos da República. Mas você tinha diversos poderes que buscavam se equilibrar entre si. Ah, sim, sim. O cônsul era um dos representantes máximos do Senado, né? Ele era eleito pelos senadores para ser um dos líderes do Senado. E aí ele seria equivalente ao primeiro-ministro, ou presidente, nos tempos de hoje. Porém, não necessariamente havia só um, podia haver mais de um. Mas isso quer dizer que nenhum deles tem autonomia completa, sabe? De tomar qualquer decisão, porque ela pode ser questionada, rebatida pelo Senado, pelos representantes, pelos patrícios envolvidos na política de Roma. Então, eu ia fazer referência para o Brasil, né? Que a propósito, é conveniente até citar que é um erro crasso quem imagina que é todo poderoso o presidente da nação, por exemplo, de uma nação democrática como o Brasil. Muita gente pouco politizada pensa que o presidente é o The Almighty, né? Que não é bem assim que funciona, tanto que precisa do Senado, precisa do Congresso Nacional apoiando, senão acontece algo parecido com o que aconteceu com o Collor, né? Não sei. Havia uma eleição anual por parte dos cidadãos. Essa coisa de o poder, nenhum representante político ter autonomia completa para simplesmente decidir, é exatamente o contrário de um totalitarismo. Então você tem freios aí na política, e como a gente sabe, o nosso Estado moderno, que nós vivemos hoje, como bem disse, dando aí o exemplo do Brasil, o embrião do Estado moderno vem dessa época da Antiguidade Clássica Ocidental, vem dos princípios aí do direito romano, democracia grega e tal, essa cultura greco-romana. Então seria como, por exemplo, só para trazer para as pessoas hoje em dia, seria como, por exemplo, o nosso Estado moderno de 3 poderes lá, sugerido por Montesquieu, né? Você não tem um representante máximo que pode tomar todas as decisões, então o presidente, ele faz parte de um dos poderes, que é o executivo, mas ele tem outros 2 poderes na balança, que seria o legislativo e o judiciário. Então é claro que nessa época não era estruturado exatamente assim, mas para ilustrar é uma coisa parecida, podemos dizer. Acho que em questão de governo isso é uma parada até instintiva, não é? Você não acha que seja? Começar a governar, principalmente numa questão mais democrática, tentando fazer alguma coisa, nem democrática, mas vamos dizer, alguma coisa republicana, cria-se esse instinto de dividir os poderes para que a coisa não fique completamente desequilibrada ou centralizada na mão de um ditador que, na verdade, era eleito pelos cônsules, né? Caso fosse necessário. Ah, sim, havia uma brecha, né? Uma exceção. Se Roma tiver num período de merda, assim, e for necessária a presença de um ditador que coloque ordem na casa, eles podiam abrir mas era temporário, né? Depois... 6 meses, se não me engano. E outra coisa interessante é que quando a gente fala de poder, a gente sempre fala de exército, a gente sempre fala de poder bélico, porque no fim das contas a última instância do poder é o poder bélico. Manda quem tem a bomba atômica, entendeu? Quem tem o cacete maior, põe ele na mesa. Esses poderosos de Roma, eles costumavam ter seus próprios exércitos. As grandes famílias, os próprios cônsules e tal, eles tinham seus exércitos que a gente pode chamar até de particulares, né? Porque embora eles todos tenham essa identidade única de Roma, eles são ainda independentes entre si. Então vamos supor que eu, Apollon, Dracar e o Lubrese somos 3 grandes representantes de Roma. Não necessariamente eu sou obrigado a defender o Lubrese, não necessariamente eu sou obrigado a defender o Dracar e vice-versa. Embora nós sejamos romanos, nós não estamos a serviço de Roma, nós estamos a nosso próprio serviço, certo? E isso a gente vai voltar a citar, ou vai ser ponto mais à frente, porque o conflito que vai acontecer mais à frente tem tudo a ver com isso, né? São romanos brigando entre si. E aí vamos lá, a gente está nessa tal dessa década de 50 a.C. e o Senado romano passava por um momento assim de crise de credibilidade, digamos. Então deixa eu falar uma coisa antes. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas para fazer a pergunta eu preciso fazer uma explicação antes. Em 88 a.C., até 80, teve as guerras civis de Sula. Lúcio Cornélio Sula, que queria tomar o controle da República e conseguiu. E o inimigo dele era o Gaius Marius, que é justamente o cara que a gente conhece, que fez aquela reforma no exército. Engraçado. Essa é uma situação que ia se repetir anos depois com Júlio César contra Pompeu, porque ia ser os optimates, né, os senadores nobres que
ao lado do Sulla, do Pompeu e do Crasso, contra os populares de Gaio Mário. A pergunta é, qual foi a primeira vez que eles se conheceram? O Júlio César eu sei que entrou no grupo depois, mas o Crasso, o Pompeu, eles eram generais já nessa época. Em 82, o Crasso já estava comandando os exércitos de Sulla. Será que eles já se conheciam? Provavelmente, né? Não tinha tanta gente assim. Tem essa questão da quantidade de pessoas que havia, mas Crasso ele era rico, né? Ele era um homem influente no meio, mas ele era um cara muito conhecido por dinheiro dele. O Crasso e o Pompeu, eles foram colegas cônsules já em 70 a.C. Nesse período, já vinha de algum tempo essa questão da crise do Senado romano, da crise do poder político. E isso abriu espaço para o Senado buscar aprovação e buscar força nessas grandes figuras populares de Roma da época. Então seria a mesma coisa que nós aqui, estamos tendo uma crise política, e a gente fala, vamos colocar o Ronaldinho de presidente, entendeu? De senador. É justamente por causa desse apelo populista. É isso, tem. Foi decidido que o Senado ia meio que se sustentar na figura desses grandes nomes da época, que seriam exatamente esses três aí, o Gaius Júlio César, o Pompeu Magno e o Marco Silínio Crasso. Licínio. Não, Marco Licínio, caralho. Marco Licínio Crasso. Que é o rapaz todo errado da vida, né? Silínio foi muito bom. Eu lembrei, só um detalhe aqui. No começo você falou, eu tava tentando entender o que você tava falando, que a gente começou a falar inglês, aí eu de repente achei que você estivesse falando alguma coisa que fosse em latim, quando você falou unir os povos, e eu, que porra que é unir os povos? Tipo, eu não lembro de estudar isso. Unir os povos, eu, que porra que é unir os povos? É tipo Vini Vidi Vici. E aí nós tínhamos esses três cônsuls aí, Gaio Júlio César, o Pompeu Crasso e o Pompeu Crasso já fudeu tudo, né? Pompeu Magno. Silínio, Pompeu Crasso, Silínio. E o Marco Licínio Crasso. Que eram grandes nomes, cada um por uma razão diferente, né? Eles eram conhecidos por razões diferentes. O Gaio Júlio César, que eu acho que é o mais famoso deles, que a gente, quando aprende história, lá na quinta série, né? Tem a foto dele sempre no livro, assim, a gente acha que vai ler um monte sobre ele, aí tem uma página só. Os caras voam, né? O nosso conhecimento escolar sobre a cultura greco-romana se resume ao seguinte, eles falam, os gregos inventaram a democracia, os romanos o Estado de Direito, eram todos gays. É o resumo e Esparta agora, né, por causa do filme. Agora uma outra pergunta relacionada ao seu comentário. Vocês acham que na fundação do primeiro triunvirato, quando era 59 a.C., Júlio César era o menos poderoso e menos famoso dos três? Porque a conquista, o que fez ele ficar poderoso foi principalmente a campanha militar na Gália, né? E a invasão da Bretanha. E o que fazia parte do triunvirato, né? Quando ele já era um triunviro. Então vamos começar então. Júlio César era o mais famoso dele, e ele era famoso exatamente porque, primeiro que ele era um cara de carisma notável desde sempre. Ele era um cara muito bem articulado para falar, desde pequeno ele era um grande orador. Tinha facilidade com as palavras. Desde cedo também fez parte do exército, e ele é um cara que ele tinha um trato com os soldados dele, com as tropas dele, muito diferenciado dos demais comandantes. Ele era um cara um tanto rígido, ele era um cara que prezava pelos valores militares tradicionais, que é a disciplina e etc. Mas ao mesmo tempo ele era visto como uma figura humana pelos seus subalternos. Ele não era visto como um carrasco, porque ele fazia parte do exército. Durante as batalhas, ele estava no campo de batalha, ele estava junto dos soldados. Ele criou, na minha opinião, ele seguiu um pouco dos passos do Mário, na ideia de conseguir criar uma relação com o exército dele, que fazia com que o exército fosse mais leal a ele do que ao Senado. Isso é importante. Porque isso foi o Mário conseguiu fazer isso primeiro, né? Ele foi o exemplo máximo de Mário, foi essa questão de conseguir criar uma unidade militar que lhe servisse muito mais do que ao Estado romano. E o melhor de tudo, depois ele ainda salvou a princesa, né? Isso daí é importante lembrar, a referência, né? A criançada que tá ouvindo agora, vai essa parte é o que calha, é isso aí. E o Júlio César, como o Dracar citou, ele teve campanha militar na Gália, que foi assim absurdamente bem sucedida, e é o que tornou ele o grande herói que ele é, reconhecido até hoje por grandes vitórias com desvantagem numérica contra os gauleses. E, a Gália é um pedaço de terra grande, né? É uma conquista interessante. César, mas tem uma parada interessante que eu não lembro se ele foi
ou se foi depois dele ter sido capturado lá pelos piratas, e aí ele levantou. Os piratas foi uma perseguição do Sula, que o Drakkar citou aí mais acima. Foi no Mar Egeu, quando ele tava voltando pra casa. Olha que filho da puta, velho. Cara... Ai, cara. Tá difícil aí, hein, cara. Essa parte dos piratas, como eu venho conversando com o Lubreze aí, antes de eu começar o programa, o Júlio César foi capturado pelos piratas, e os piratas, como todo bom sequestro, eles pediram um resgate, né? E Júlio César ficou puto, cara, com o resgate que pediram pra ele. Então, é verdade. Eu não lembro bem o valor, mas eu acho que era 50 talentos de ouro, né? O que equivalia a uma grana muito grande nos tempos de hoje. E ele ficou puto porque, poxa vida, ele era Júlio César, o grande Júlio César, e ele ficou doido porque era para ter aumentado o valor ele ficou revoltado porque o valor era muito baixo, muito inferior ao real valor de Júlio César. Ele prometeu, por causa disso, depois de ter conseguido ainda fazer amizade com os piratas, que voltaria para matá-los por essa insolência de pedir um valor tão pequeno, tão inferior à sua digníssima existência. E eles não levaram a sério. Eles não levaram a sério, e ele cumpriu o prometido. E, aliás, vamos aproveitar isso aqui e falar que as relações entre esses três homens, embora tivesse essa parte política, também aconteceu de uma forma um pouco mais íntima, né? Porque a filha do Júlio César foi casada com o Pompeu, no que dizem que foi até um relacionamento feliz entre os dois, eles se davam bem, etc. Sei lá como funciona isso nessa época, na verdade, né? O Pompeu era meio que o elemento problemático no Triunvirato, porque desde aquela época que ele e o Crassus foram colegas de cônsules, né? De meiota. Pode falar, Drakkar, pode falar, eles se comiam. Eles não se gostavam. Um achava que o outro estava tentando diminuir. Você lendo essa parte aí, esse detalhe aí que eles se comiam, eu tô lendo aqui num livro antigo que eu tenho aqui que fala. Não, mas isso eu tô falando agora, tá? Não é referência nenhuma, é só uma piada. Não, eu sei, mas presta atenção nesse trecho aqui que diz: em 79 a.C., Silas já velho abdicou, e o período que seguiu foi de aparente calma, pois dois novos líderes aristocráticos como Pompeu e Crasso despontavam. Aí. Tá vendo? Tá tudo relacionado, cara. Isso não era só na Grécia, não. Pô, imagina um balneário romano, cara. Enfim, um não gostava do outro, um não confiava no outro, e isso vai ser importante mais pra frente porque vai desmantelar o Triunvirato por causa do ego dos seus componentes. De um especificamente, né? Porque dois eram de maneira vaidosa bem-sucedidos, né? Entrando no Pompeu aí, vamos dizer uma coisa importante, é que o Pompeu, ele era que meio, como o Drakkar falou, não só por isso ele era o representante ímpar ali do grupo, porque ele era o cara mais pé-rapado dos três, digamos. Ele era um grande general, ele não recebeu o título de Magno à toa, né? Magno é o mesmo título de Alexandre o Grande. Magno, inclusive, significa isso. Então, pro cara receber o mesmo título de Alexandre, significa que, no mínimo, um bom conquistador ele era, né? E isso também já deixa claro quem comia quem nessa relação aí. Eu acho que a gente tem que ressaltar quão poderosos e importantes eram essas três pessoas. O Crassus foi um dos homens mais ricos da história. Dizem que a fortuna dele aumentou de menos de 300 talentos para mais de 7.100, de acordo com o que está escrito aqui, 8,4 bilhões de dólares. Outro detalhe também que, na minha opinião, destaca bastante o poderio desses caras, especificamente Júlio César, é que César virou um título, né? Em homenagem a Júlio César. Tem pessoas que acham que, não, ele chamava Júlio, Gaio Július, e recebeu o título de César. Não, ele é entre aspas, involuntariamente, o fundador do título de César, que é utilizada, até a época do Império Russo, Czar, que era uma variação disso. E Kaiser também, na Alemanha, também é outra variação. Não, mas esse programa não é patrocinado, não. Eu acho que dois generais, eu vou citar um outro também, que eu acho que são as influências maiores nesse meio militar, é César, Alexandre e Gengis Khan, eu imagino. São três grandes nomes. É que aí... É difícil comparar. Aí é polêmico, né? Daí é bastante gente, são períodos diferentes, daí tem outras coisas para serem comparadas também, mas... A gente pode fazer um dia um programa aí, um top 5 ou um top 10 dos maiores generais aí da história. Eu ia curtir, eu ia curtir participar. Vou ficar feliz se for convidado. E mesmo o Pompeu, talvez ele seja o menos famoso, né, deles, hoje.
Eu acho que Crasso é o menos famoso. Porque o Pompeu a gente ainda tem a referência do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Pompeu Pomposo alguma coisa, né? Pompeu. Exatamente, o doutor Abobrinha, digníssimo. Mesmo Pompeu, ele foi um tremendo general. Já quando servia contra a Sula, ele teve campanha em todo que é lugar. Ele foi pra África, matou o rei Númida, foi pro leste depois, ganhou inúmeras campanhas. Ele não ganhou Magnus à toa, né? Como o Apolo falou. Acho que os Númidas, na verdade, chamam-se Numídios. Ah, essas viadagens aí, sempre, né? Normal. E bom, e o Pompeu ele era famoso militarmente, isso é uma coisa interessante. Júlio César, como nós dissemos, Júlio César vinha já de uma família tradicional em Roma, uma família de grandes títulos, que assim passava por momentos de vacas magras, mas era uma família tradicional, embora meio falida. Agora o Pompeu ele era o cara, como eu disse, mais pé rapado, de grandes conquistas militares, que foram, como o Dracar falou, no norte da África. Ele conquistou muitos territórios na Espanha, Ibéria na época, né, não chamava Espanha, e no leste, na Ásia Menor também. Então o cara, ele rodou o mundo fazendo conquistas. E era um cara que, quando o cara começa a ser o grande conquistador, esse tipo de cara começa também a ganhar fama com o povo e acaba se tornando meio que uma lenda, né, tipo William Wallace, assim, sabe? As pessoas, é claro que não é todo mundo que não tinha televisão na época, né, cara? Ninguém, via o Pompeu como ele era, nem nada. Ou o próprio Júlio César. Então os cidadãos de Roma, eles ouvem falar dessas figuras heróicas sem nunca ter visto mesmo. E isso acaba criando um aspecto até meio mitológico para esses caras. Eu acho que agora é uma hora providencial para falar de Esparta, que agora se encaixa com toda... Só um comentário antes, então. E o último cara dessa lista, que é o Crasso, que é o tal do cara do erro lá, ele tinha, diferentemente do Pompeu e do César, ele não tinha uma grandíssima reputação militar. Ele era um cara muito mais conhecido, como já citado, pelas suas riquezas, e ele, até onde eu sei, ele devia ser um tremendo de um filho da puta. Vocês sabem como é que funcionava o negócio desse cara? Não, então, eu queria saber mesmo qual que eram os negócios. Boa parte da riqueza desse cara vinha de uma sacanagem que ele fazia. Eu tenho certeza que ele sacaneava. Ele era meio que um construtor da época, sabe? Um empreiteira. Ele era dono de uma empreiteira. E ele punha fogo nas casas das pessoas. Enquanto a casa estava em chamas, ele oferecia para a pessoa: olha, eu compro essa sua casa pegando fogo aí, eu te pago menos do que ela vale, é claro, porque afinal de contas, né, ela está em chamas. E aí ele pegava, reformava a casa e revendia por um preço muito maior depois. Olha que filha da puta, cara. Dizem que ele comprava as casas que pegavam fogo por acidente, mas a gente sabe que a gente pode forçar os acidentes de uma maneira muito simples. E isso fez ele enriquecer largamente. Ele achava que a riqueza realmente era a solução de tudo. Então, mas em algum momento, Crasso percebeu que se ele quisesse ter o poder que ele queria, quisesse conquistar aquilo que ele almejava e via nos seus dois companheiros de os dois triunviros, ele percebeu que ele precisava mais do que dinheiro, ele precisava disso que você tinha comentado, que era o apelo militar. Ele precisava de um pouco mais de conquistas. E aí vocês podem mandar o Espartaco à vontade aí. Exatamente. Nessa mesma época, se não me engano, foi em 73 a.C., que aconteceu uma das maiores revoltas de escravos, esse é o nome? Enfim, revolta de escravos, vamos usar esse termo. Lideradas por um cara chamado Espartaco, que era um trácio. Não sei exatamente como é que ele foi capturado, mas parece que ele largou um destacamento romano, e aí ele foi capturado e reduzido a escravo. Só que ele era muito forte, muito habilidoso, e foi vendido como gladiador. Aí nessa brincadeira ele planejou toda a revolta, e aí ele liderou mais de 100 mil escravos, se não me engano, que fugiram para o Vesúvio, um vulcão que estava adormecido lá. Eles fizeram um acampamento lá, ficaram lá, e muitos outros escravos aproveitaram para... O que foi? Ainda bem que eles fugiram para um vulcão adormecido, né, cara? Se eles fossem para aquela porra de vulcão enquanto ele tava cuspindo fogo, teria sido um epic fail. Estratégia zero, né? Então. É porque eu cito isso porque, se não me engano, ele não tava... Como é que fala? Não era um vulcão... completamente inativo, ele podia entrar... Inativo, não era inativo, ele estava lá quietinho na dele, entendeu? E aí os caras aproveitaram para fazer isso, o lugar de esconderijo deles. E aí foi aí que Crasso viu uma oportunidade de conseguir um pouco daquilo que ele precisava. Né? No meio, falou, vou tentar combater esses caras, vou tentar conter essa revolta. E aí que entra a pergunta: será que o Crasso, a capacidade dele de comandar homens e
estratégias em batalha era questionável, ou será que Spartacus era realmente algo mais do que um gladiador e era bom mesmo, e é mérito dele ter ganhado no começo, né, umas batalhas do... É interessante que o Espartaco, na verdade, ele venceu diversas batalhas e algumas até em inferioridade numérica, né, simplesmente se aproveitando da estratégia. Tem uma bem legal que é a estratégia que ele utilizou justamente no Vesúvio e estava em desvantagem numérica quando os romanos, porque o Vesúvio, eu imagino mais ou menos como que era o Vesúvio. Tinha a entrada do Vesúvio, a entrada principal e a única, e um outro lado que seria alguma coisa perto de um despenhadeiro, ou alguma colina muito grande, por onde seria impossível subir ou descer. E foi confiando nisso que os romanos resolveram tentar fazer um ataque contra eles e conter o exército inexperiente do Espartaco, mas não contava com a astúcia do cara. Ele fez justamente o que os romanos não esperavam que ele fizesse. Ele desceu pelo lado mais impossível, alguns morreram, mas ele conseguiu pegar os romanos por trás, enquanto eles estavam tentando preparar essa emboscada. E eu acho que esse tipo de pensamento, essa sagacidade, é o que faz com que eu acredite para mim serve como evidência dessa esperteza militar que dá o mérito para ele de ter conseguido algumas vitórias contra o Crasso. E contra outras pessoas também, outras tentativas. E é muito irônico, cara, que no fundo, o Spartacus, tudo que ele queria era voltar para casa, voltar para Trácia, que para quem não sabe fica ali perto da região da Iugoslávia. Seria que já não existe mais também, né, cara? Puta que pariu. Eu dou uma referência de um lugar que não existe, que ótimo. Seria tipo Croácia, na verdade é uma região mais ampla, mas é naquela região da Croácia, a leste do Mar Adriático. E vamos dizer mais uma coisa aqui, é que a partir do momento que ele começou a vencer e ganhar fama entre os escravos lá, os rebeldes, os gladiadores que se uniram a ele, esses rebeldes começaram a querer conquistar algo mais, começaram a achar que eles iam terraplanar Roma, né? E ele falou, não gente, não é assim, só faz isso aí, vamos vencer, vamos fugir daqui, vai cada um para seu lado, aí cada um para sua casa, e a gente fica bem. E os caras, não, agora já estamos aqui, vamos botar fogo em tudo essa porra, e aí resultado, não foi muito bom. Só tem mais um detalhe aqui, eu não lembro, só mais uma estratégia militar do Espartaco nessa questão numérica, que foi, eu não sei se foi Crasso mesmo que preparou essa emboscada para ele, fazendo umas trincheiras, uma parada muito louca, esperando que Espartaco, que estava rumando para algum lugar que eu não lembro onde, preparou, acho que Crasso ou algum outro general romano aí preparou alguma coisa para capturá-los, para vir de frente e encontrar com eles. E Espartaco simplesmente teve a brilhante ideia de colocar tábuas em cima dessa trincheira e passar por cima, né? Falou, fica aí pra trás, seus trouxas. E saíram fora. É bem inteligente também. Né? Vocês querem encontrar? Então eu preparei o buraco aí, já fica aí, já falou pra vocês. E coloca a tábua e vai embora. O rapaz era astuto. É difícil falar do Spartacus, porque a maioria das referências a ele são todas romantizadas, né? Era o escravo que queria a liberdade. Sim. Na verdade, ele não queria a liberdade de todos os escravos, né? Ele só queria a liberdade própria. Exato. Mas eu acho importante no fim falar que ele teve a chance de fugir. Só que convenceram ele a ficar, a querer conquistar ali algo mais, né? E aí se ferrou. Foi bater de frente com as legiões do Crasso e perdeu. E ele sumiu, na verdade. E vale lembrar que foi com as legiões de Crasso e de Pompeu, né? Pompeu, na volta pra casa, deu uma paradinha e falou, deixa eu ajudar o menino Crasso ali, que ele não tem muita habilidade. Na verdade, essa questão foi assim, demoraram muito tempo para lidar com o Espartaco. Foram diversas batalhas e o Crasso foi incumbido de, dar um jeito nesse cara aí. E o Crasso também estava demorando um tempo, e aí foi recrutada, digamos assim, a ajuda. Vamos chamar o Pompeu que... Hora de chamar o cachorro grande lá da Espanha, né? O cara já tá com as legiões prontas. Roma tava com auxília só, né? Tava com os caras, um negócio de bambu lá. Espada de bambu. Aí chamaram o Pompeu, que falaram, esse cara vai dar um jeito. E o Pompeu, vamos lá, mais uma chance de eu fazer meu nome aqui. Quando ele tava chegando, o Crasso começou a ficar desesperado. Ele falou, agora fudeu, porque eu tô aqui só me fudendo aqui pra acabar com esse cara, desse tal desse Espartaco. Vai chegar o outro cara e vai vencer, e vão falar que foi por culpa dele, vão achar que eu sou um inútil. Vai tomar as glórias. E na verdade era mesmo, né? Cara que bota fogo na casa dos outros pra vender mais caro não vale muita coisa. Você não pode esperar nada de bom num cara desse. No fim serviu pra encurralar o exército do Espartacus, né? Porque tava o exército do Crasso de um lado e do Pompeu do outro, no sul da cidade. E aí no fim o Crasso de fato
venceu a rebelião, acabou com o problema. Só que o que ele mais temia aconteceu. O Pompeu, que só foi lá para fazer um cerco, foi glorificado pela grande vitória aí contra o Espartaco. Falaram, finalmente, tá vendo? Precisou vir o cara lá da Espanha para dar conta aqui. O que deve ter afastado eles ainda mais. Os caras já não se gostavam. Tipo quando, porra... Você lembra, Dracara, aquele lance? Eu vou até colocar o vídeo aqui. Vou tentar pôr a referência aqui no comentário. Um jogo de Portugal que o Cristiano Ronaldo fez uma jogada sensacional, cobriu o goleiro, ia ser um gol de placa espetacular, veio um atacante impedido e pôs a cabeça na bola. Foi a mesma coisa. O Nani, filho da puta, chegou. Foi a mesma coisa, fudeu. Bom, e o Crasso ficou puto, porque, afinal de contas, venci, mas não levei, né? Venci, mas a glória não ficou comigo. Ele resolveu aprontar mais uma. Teve uma brilhante ideia. Essa é muito boa, essa é genial. A leste da República Romana, havia na região da atual Turquia, leste da atual Turquia, um povo lá chamado os Partos. E havia uma cisão entre eles, né? Os Partos naturais e os Partos de cesariana. E esse reino Parta fazia fronteira ali com Roma e eles estavam em paz até esse momento. O Crasso resolveu que ele ia dominar esse povo. Mas por que ele resolveu que ele ia dominar esse povo? Olha como o cara tinha a ideia de grandeza, né? Porque ele falou, a proposta dele, claro que ele não falou com esse nome porque as regiões não tinham esses nomes na época, mas a ideia dele era expandir as terras para o leste, conquistar até chegar ao limite do mar, que eles chamavam de mar... Puta que pariu, esqueci o nome. Tinha um nome, mas resumindo, era o Mar da China, pra vocês terem uma ideia. Porque na cabeça dele, se eu fizer isso, eu vou ser o cara, né? E ia ser mesmo. Exatamente, seria. Parabéns pra ele, se ele conseguisse. O Júlio César tava lá ganhando todas as glórias na Gália, o Pompeu já tinha, né, as glórias, então o Crasso falou, não, agora sou eu, né? Hoje eu se consagro. Exatamente. Eu não lembro, ele usou algum pretexto para atacar os partos. Eu não lembro exatamente. Ele inventou um motivo, sabe? Em 55 ele chegou na Síria e daí ele usou a sua fortuna para levantar um exército de 7 legiões, 35 mil de infantaria, 4 mil de cavalaria, 4 mil de cavalaria leve, 1.000 do filho dele, da Gália. Daí o filho dele estava em campanha com o Júlio César, né? Era um dos generais do Júlio César lá, dos comandantes. Ele saiu lá da França, olha que filho da puta. Ele fez o filho sair da França, chegar até a Turquia. Tá morrendo com ele. Tudo isso mais 6 mil cavalarias do Artavasd, né, o rei da Armênia. O rei da Armênia que ofereceu, mas ele não quis. E foi pro leste. E aí é uma diferença importante, porque as tropas de Júlio César, por exemplo, elas tinham uma conexão com Júlio César. Esse exército do Crasso, não vou chamar de mercenário porque ainda era um exército romano, como o Dracar falou aí, um exército de legiões, e tinha também os agregados, os auxiliares, mas era um exército romano. Porém, era um exército que estava ali pelo dinheiro da coisa e não tinha nem muita confiança no seu comandante. E com razão, né? Porque o rei da Armênia, ele falou, não, pega o caminho aqui pela Armênia, né, para evitar o deserto. E ainda ofereceu, né, 16 mil cavalaria e 30 mil de infantaria. O Crassus fez o quê? Ele recusou e pegou o caminho direto pela Mesopotâmia. E só pra cuspir na túmulo dele ainda, tem um outro detalhe. A gente tá sacaneando. Se tiver algum descendente ouvindo, foi mal, hein? O cara foi pedir ajuda pra um outro... eu não lembro quem que era, um povo árabe lá, pediu pro rei, e o rei falou, não, eu vou ajudar, claro. Faz o seguinte, vai de frente contra os caras. Ele que deu essa ideia. Também rolar um pouco mais de ingenuidade do Crasso aí nessa parte aí, né, de... Não parecia ser tão bom negociante, assim, enfim. O cara falou pra ele, não, faz o seguinte, vai de frente, cara, vai de frente. Que vocês são romanos, aí, com legião, aí, ó, o que você tem aí? Os caras não manjam nada de guerra, vai de frente, arrebenta com os caras, estão em menor número, velho. Vai na fé. Era um rei árabe, eu não lembro de onde. Ele prometeu ajudar também, só que como esse cara tinha alguma relação comercial com os partos, ele tirou dele da reta, deixou o bobinho do Crasso sozinho. E ele foi na ideia, todo corajoso lá, o cara da Armênia lá falando, passa por aqui, mano, eu te dou aqui o exército. Eu falou, não, eu vou lá que o rapaz lá do árabe lá vai me ajudar. Aí partiu em campanha, e aí a gente tem que lembrar um pouco aí de como funcionava, eu ia falar, velho. Cilícia, como é que é o Marco Cilínio? Marco Cilício, Vale do Silício. Funcionava. Então o exército romano funcionava com a tal das legiões, que tinham os tais dos legionários,
que era uma infantaria pesada. E aí a gente pode pensar que uma porra de uma infantaria pesada, ela é muito boa para as batalhas ali da região ocidental do Mediterrâneo, né? Mas não era o ideal para as planícies desérticas já do leste, da Ásia Menor, né, cara? Nas planícies o que mais funciona é a cavalaria, e todos os povos daquela região tinham como característica de seu exército o uso em massa de cavalaria. Inclusive tem uma que o Drakkar gosta muito do nome, né, Drakkar? Os famosos catafrácios, né? Catafractários, né? Acho que é. Eu não sei, eu sei só em inglês. E aí fica complicado. A gente fica zoando aqui. São cavaleiros muito bem armados, que parecem até mais cavaleiros medievais do que dessa época da antiguidade. Aqueles cavalos com aquela espécie de uma malha por cima do cavalo. Enfim, imagina que o cavalo devia sofrer uma barbaridade ali, né? Um muro móvel, né, de metal ali vindo na sua direção. Um muro vivo, né? E o exército romano baseado em infantaria. Todos os povos do leste usavam... quando usavam infantaria leve, mas nesse caso eles nem utilizaram nenhum tipo de infantaria, foi só cavalaria mesmo. E aí aconteceu o inevitável, né? Quando você passa a marchar com o exército num território inimigo, em algum momento você vai ser... hostilizado. Retalhado. Hostilizado é boa, estilizado é boa. Não, é hostilizado, cara. Então, hostilizado é muito boa no território inimigo. Não sei se você tinha falado estilizado. Eu imaginei, sei lá, um cara colocando um pano em cima do cavalo. Não gostei, prefiro esse outro. Porra, o Crasso vê como um cara inteligente. O cara foi lá marchar com a infantaria pesada no exército, um calor desgraçado que os romanos não estavam acostumados. Logicamente, por ser um deserto, não tinha água. Suprimentos, além de serem escassos no deserto, o Crasso ainda tinha a brilhante ideia de fazer os caras, descansarem pouco para marcharem mais, marcha forçada. Então, assim, tudo para dar errado. Aliás, eu recomendo até que quem se interessar mesmo pelo erro crasso, que procure com mais detalhes depois, que não vai dar tempo de falar tudo aqui, é bastante coisa, os detalhes dessa batalha que realmente deu tudo errado. O Crasso, ele fez tudo que não se deve fazer, ele mereceu, né, virar uma expressão. Ele mereceu. Não leu Sun Tzu? Os caras começaram a atacar a flecha, ele colocou a formação de testudo, aí eles foram atacar com a cavalaria. O que aconteceu? Os caras estavam em formação de testudo, não tinha espaço para lutar, não tinha espaço para se mexer. Eles foram massacrados. A princípio eles foram alvejados com... eram 9.000 cavaleiros arqueiros dos partos. Flecha vindo de tudo que é lado, flecha vindo. O Crasso resolveu fazer a formação de defesa. A ideia do Crasso era o seguinte, uma hora vai acabar a munição dessa galera aí, né? Eles não vão atirar pra sempre. E aí, quando acabar a munição, a gente faz a marcha e ataca. O problema é que o exército parto, além de carregar uma porrada de cavaleiro armado, carregava uma porrada de camelos também carregando carga, que seriam suprimentos e munição. Então eles tinham um arsenal de flechas praticamente infindável. Sem contar também que eles estavam em casa, né? Isso, estava em casa, então é muito mais fácil você ter apoio logístico. Os romanos tomaram flecha, não conseguiam atacar os partos porque, logicamente, um cavalo corre mais do que um legionário, né, cara? Então, se você sai correndo atrás do cavalo, ele vai correr mais do que você, já que ele está correndo e atirando, não parece uma boa ideia. E virou uma ilha de metal parada ali no meio do deserto, a legião romana, sendo alvejada por flechas. Passou um dia inteiro sendo alvejado. Quando anoiteceu, teve um pequeno cessar do ataque dos partos. Aí o filho dele já tinha morrido, né? Então, como o Drakkar disse antes, para tentar dar um desafogo, ele pensou, os caras estão de cavalaria, eu vou mandar a minha cavalaria enfrentar dele. A cavalaria romana saiu correndo atrás da cavalaria dos partos. O exército romano que ficou perdeu eles de vista, não sabiam o que tinha acontecido, mas foram descobrir mais tarde, quando os partos voltaram com a cabeça do filho dele, que era o comandante da cavalaria, fincada numa lança, alguma coisa equivalente. E aí começou, né, a derrocada do Crasso, porque ele já era um cara que sabidamente não se dava muito bem comandando as tropas. Quando ele viu aquilo, os relatos são de que ele ficou completamente desolado e passou a não conseguir nem mesmo tomar decisões simples. O negócio dele era botar fogo na casa dos outros mesmo. Ele ficou muito abalado com a morte do filho dele. Quando anoiteceu e o ataque cessou um pouco, eles resolveram marchar mais um pouco em direção de uma cidade. Carras, né, em português. Ele tentou marchar até uma cidade próxima para ver se ele conseguia apoio e dar uma respirada. No que ele chegou lá, a cidade também estava contra ele e, cara, foi uma merda. Ele tomou pau de todos os lados. O exército
tomando flechada dia e noite, o exército perdendo a moral completamente, querendo debandar, porque afinal de contas, o que a gente tá fazendo aqui? Devia ser o pensamento dos soldados ali naquele momento. E o Crasso completamente desolado. Um detalhe importante, o nome do general que enfrentou o Crasso é um tal de Surena. Convidou-o a conversar. Sabe aquela hora que você fala, pô, você já viu que você vai perder, né? Por que a gente não senta aqui, faz um negócio, você vai embora pra casa, fica tudo bem? E ele foi. Esse foi o problema também. Esse foi o grande erro Crasso. Um dos, né? Na verdade tem vários. Ele não queria ir. Mas daí, imagina, as tropas vendo que... Vai lá. É tipo o rei árabe, né? Vai lá, cara, vai lá, é uma boa. Já fez tudo errado mesmo. Vai lá, fala com o cara, troca. O exército queria sobreviver, né, cara? De alguma forma. Ia morrer se a batalha continuasse. Então eles ameaçaram... E aí, o que aconteceu quando ele foi conversar lá com o tal do Surena pra negociar uma trégua e voltar pra casa... Ele foi morto. Depois da morte dele, os partos colocaram ouro derretido na garganta do Crasso, simbolizando, né, sua riqueza. Né? Toma aí, engula seu ouro, né? Os números da batalha são sensacionais, cara. Assim, de 30 a 40 mil legionários, 4 mil cavalaria, 4 mil cavalaria leve, contra 9 mil cavalo arqueiro e 1.000 aqueles cavalos lá que a gente... Catafractais. Esses caras aí. E 1.000 camelos. Aí morreram 20 mil romanos, 10 mil capturados e 10 mil fugiram. E do outro lado morreram centenas, assim. E ficou manchado aí, lógico, na história de Roma, essa passagem, porque Roma era grande potência, né? E tomou um pau ali com, números muito maiores que os inimigos. Crasso, ao morrer... O triunvirato foi decomposto, né? Como é que chama isso? Desmantelado. As conexões entre o Júlio César e o Pompeu, que até então eles, não sei se eles eram amigos de sentar e tomar um mel junto, mas eles também não eram grandes inimigos mortais, assim. Até por causa da conexão familiar, né? Da filha do Júlio César e tudo mais. Pragmatismo político puro aí. E aí aconteceu que, temos -1 no jogo. Agora sobrou o Pompeu e o César. Apesar de todas as conquistas do Pompeu, ele já estava ficando com inveja, né? Das conquistas do Júlio César na Gália, que foram um absurdo de bem-sucedidos. César vinha crescendo de popularidade e Pompeu começou apoiado pelo Senado, eles chegaram à ideia de que esse Júlio César ele tá ficando perigoso. Precisamos dar um jeito nisso. E as desculpas, inclusive utilizadas pelo Senado, era a relação de Júlio César com Cleópatra, né? Que inclusive foi a mesma desculpa utilizada pelo Otaviano para pegar o Marco Antônio. Aliás, um abraço pro Marco aí, né? Marco, opa! Marquinho, beijo pra você, meu querido. O Senado praticamente meio que patrocinou o Pompeu a tentar fazer essa guerra civil, e o que seria até um golpe de estados. É interessante a gente observar que se o Júlio César não tivesse se tornado ditador, provavelmente o Pompeu teria. Mas as coisas se encaminharam para isso. Só que a diferença é que o Pompeu tinha o apoio do Senado. E aí aquela coisa, né? O Júlio César tem uma frase que ele diz que ele preferia ser o primeiro de uma aldeia gaulesa do que o segundo em Roma. A partir do momento que falaram pra ele, Júlio César, você baixa a sua bola aí, ele falou o cacete e falou que... A famosa frase, alea jacta est. Atravessou o Rubicão e foi pra cima deles, cara. Falou, tua mãe que eu vou abaixar a cabeça pra vocês. Em 50 a.C., o Senado falou pro Júlio César retornar a Roma e desbandar o exército. Mas daí... ele, com a lealdade do exército, aproveitou isso para atravessar o Rubicão e começar a guerra. Partiu em direção de Roma. Havia uma lei na época que proibia qualquer legião de entrar em Roma. E Roma, na verdade, não era exatamente a cidade. Era a partir do rio Rubicão, que fica no norte da Itália, mais ou menos... cara, no Roma fica na região de Patavium, né? Mas na vida real eu não sei. Se alguém entrasse, passou dali, era a linha limite. Se declarou uma guerra civil contra o Senado. E foi o que aconteceu. Júlio César enfrentou Pompeu numa batalha também muito interessante, mas que a gente não vai detalhar os pontos aqui. Mas só para ter uma ideia, Júlio César tinha 1.000 cavalos, 1.000 cavaleiros, na verdade, e 28 mil infantes legionários. Pompeu tinha 44 mil legionários e 7 mil cavaleiros. Tinha vantagem numérica e ainda assim ele foi derrotado, além de ser um grande general, né? Júlio César derrotou um grande general. Mas vale citar também que ele ficou que nessa entrada, na passagem pelo Rubicão, Pompeu fugiu a princípio, né? A guerra entre eles foi em vários lugares. Aliás, é o que eu tinha falado, a última, né? Foi na Farsália, né? É um reflexo daquela guerra do Sula, dos optimates contra os populares. Tradicionais conservadores contra os populares, só que dessa vez os populares, comandados por Júlio César, venceram.
Com todo o apreço do povo, porém toda a revolta e o ódio do Senado, Júlio César vence e agora ele é a criatura é bonito, né? Um animal. Esse ser. Ele é o ser, a entidade de maior importância em Roma, e aí ele fala pro Senado que, olha só, vocês não me queriam aqui, então vocês vão ter que me aguentar agora porque eu sou o ditador dessa merda. E se autoproclama ditador vitalício de Roma. Pra quem não sabe, vitalício é até a morte, tá? É tipo o contrato do Ronaldo com a Nike. É legal uma história que você mesmo me falou uma vez, o respeito que o Júlio César tinha pelo Pompeu, né? E ele ficou irritado quando trouxeram a cabeça do Pompeu decepado. Aí eu não sei se isso também faz parte um pouco de teatro, mas pode ser. O Júlio César realmente respeitava o Pompeu. Só criando uma referência dessa questão dramática aí, aconteceu a mesma coisa com o Alexandre Dário, né? Alexandre passou a vida inteira atrás de Dário dominando o mundo, para chegar em um lugar e descobrir que o novo exército de Dário matou e entregou a cabeça para Alexandre, e Alexandre também ficou puto. Porra, tua vida inteira atrás do cara, você não vai... E mata o cara também. Júlio César tinha isso, né, cara? Mesmo com Vercingetorix, ele não fazia muita questão de cortar a cabeça fora e mijar no resto do cara morto lá, né? O grande líder gaulês, quando ele venceu também, ele até meio que respeitou o cara, assim. Falou, você é bom, cara, parabéns. Mas não foi dessa vez. Júlio César devia ser um troll do caralho, né? Mas isso fica evidente nos piratas, né? Eu vou voltar pra pegar vocês. Os tapinhas nas costas dos caras. Eu já volto já. Bom, e aí esse é o momento que, como nós dissemos no começo do programa, que delimita o fim da República Romana, porque a partir do momento que o representante do Estado se auto-intitulou e é o ser soberano, que está acima de todos os outros poderes, quer dizer que esse é o momento de transição, onde a República passa a ser descaracterizada e passa a tomar a forma e cara de império. O que só vai acontecer oficialmente, né, depois, no segundo triunvirato. A propósito, isso é uma referência bem legal, porque, utilizando a sua ideia de transição, fica bem evidente isso, porque foram 2 triunviratos, e o primeiro foi extraoficial, tudo aconteceu meio que... organicamente, né? Isso, e as coisas só vão se oficializar de uma forma expressiva, mesmo no segundo triunvirato, tanto a oficialização do império e até da formação do triunvirato e tudo mais, isso acontece de uma maneira oficial no segundo, né? Júlio César se proclama o ditador. Algumas pessoas acham que ele foi imperador, né? Mas nessa época o conceito ainda não podia ser aplicado, porque ainda não era o império em si. Eu só quero ressaltar uma coisa antes. Voltando só uns anos antes aí, a guerra entre o Júlio César e Pompeu começou em 49 e acabou... terminou em 45. Exatamente. Então, o que eu ia falar, enfim, né, é que ressaltar o quanto o Pompeu era bom general, mesmo assim, mesmo com todo o apoio do Senado, os populares de César venceram quase todas as batalhas por muito, e tinha diferença grande de soldados. Júlio César foi, acho que não é discutível isso, né, um dos maiores generais da história. E um historiador inglês eu ouvi falando uma vez, aí num documentário qualquer, que o lema mais ou menos do exército lá de Júlio César é que os seus soldados estariam dispostos a ir até o inferno com ele se preciso fosse. Então ele realmente cativava os seus soldados, e eu acredito que isso hoje em dia não valeria de nada, né? Porque o cara toma um tiro e morre. Mas nessa época que a luta era corpo a corpo, era uma luta curta distância, com armas brancas, né, chamadas armas brancas, eu acredito que isso faça uma diferença. Confiança, disposição para a batalha, etc. Você vê o cara lutando do seu lado, você pensa, pô, agora ele tá aqui com a gente, né? Não é o cara que tá lá atrás mandando. Júlio César conhecia os seus centuriões por nome, cara. Era um trato muito mais pessoal do que qualquer outro do exército. E acho que é isso, né, cara? Pra finalizar, só pra salvar um pouco da honra do Crasso, o Marco Antônio fez o que ele fez, né, depois. Ah, sim. Anos mais tarde, acho que 20 anos mais tarde, por aí, Marco Antônio veio a derrubar lá os partos. E um detalhe interessante também é que aquele general Surena que derrotou Crasso ficou famosíssimo, né, cara? Pô, o cara derrotou o Império Romano, uma vitória esmagadora, todas honras pra ele. E aí ele foi contemplado sendo assassinado pelo rei dos partos, que falou, pô, esse cara também tá ficando perigoso, ganhou muita popularidade. Era uma época feliz, né? Era tempos difíceis, cara. Foi a grande recompensa dele por ter expulsado os romanos, foi a morte. É meio triste ver a história do Júlio César acabar desse jeito. Foi assassinado pelos conspiradores, assim, pelo Senado, e tem aquela frase poética, né, do Shakespeare, até tu, Brutus. De certa forma, ele foi vingado, né, porque
o Otaviano, que era sobrinho dele, né? Não é de sangue, eu lembro que não era de sangue, né? Mas era próximo dele. Tio-avô, o Júlio César era tio-avô dele. Ele meio que se vingou dos caras, né? Porque todos os responsáveis por esse complô contra o Júlio César depois enfrentaram o Otaviano em batalha e perderam. E é uma coisa, né, cara, que é muito justa na história, digamos. Júlio César, foi covardemente assassinado, mas a gente lembra dele até hoje. Ele sobreviveu ao tempo. Todos os conspiradores, quem são? Cite-me 3 conspiradores, Dracar. Tem só o Brutus. Brutus, Popeye... Não, tô brincando, desculpa, me perdoa, por favor. Tá desculpado, aqui é um programa light. É que você não viu a piada que o Piro ia fazer se ele estivesse aqui entre nós. Uma vez a gente estava fazendo um podcast sobre Star Wars, tem tudo a ver aqui, né? A gente tava falando sobre as guerras clônicas. Piro falou que era uma guerra entre os cones laranja e os cones preto e amarelo da CET. Aí, ó. Pra dominar o trânsito intergaláctico. Isso é um comentário feliz, sabe? Eu vou aprender com ele. Grande Piro. Mas só pra deixar aí como sugestão, qualquer outra hora, já que a gente já combinou de pensar a respeito de um futuro podcast enumerando os 10 mais generais da história. Outro também pra deixar aí só pra conversar, Calígula. A gente pode falar de Calígula um pouco, dá pra falar bastante, rapazinho muito interessante também, com história bem... ele e o cavalo dele. É bem legal também. Ele e o cavalo dele. Proibido para menores. Cara, eu prometo que se sair o podcast, o título vai ser Calígula e seu cavalo. Gostava tanto do bicho que quis colocar ele no Senado, né? Isso é que é paixão, né, cara? Amor de pica, onde bate, não tem jeito. Então, só para terminar, eu vou agradecer aqui a presença do Dracar e do Lubreza, que compuseram aqui esse time, esse triunvirato aqui, eu podia dizer. Um triunvirato, né? Aqui temos o terceiro triunvirato. Terminar só dizendo que o Dracar é um cara que sempre assiste muitos filmes, muitas séries. O Lubreza, eu não sei se assiste tanto, se ele participa, mas sobre todos esses temas que nós falamos aqui, nós temos boas referências aí no cinema e na HBO, acredito, né? Então, se vocês tiverem sugestões aí de filmes e séries e livros e qualquer coisa relacionada a todo esse tema, Império Romano, Júlio César, Triunvirato, Espartaco, fiquem às vontade. Já teve o filme, né, que o Prédio falou, do Espartaco, né, de 1960, um ótimo filme, e aliás, os caras chamaram coadjuvante ali até não dá mais, né, os caras ficam lá atrás da cena, sem os efeitos especiais, não podiam colocar a cavalaria virtual, chamaram milhares de pessoas ali pra compor a cena, um negócio sensacional. É a bela atuação do Kirk Douglas também. E completamente em outro tom, tem a série mais recente do Spartacus, e uma série muito boa pra quem gostou de qualquer parte desse assunto, que lida justamente com isso, com toda essa desmantelação do triunvirato até a ascensão do Otaviano a ser imperador, é a série Roma da HBO. Quem quiser saber um pouquinho mais também de como era a atuação do César, pode assistir aí o famosíssimo e aclamado Asterix. Tem alguma referência. E por fim, não só isso, queria dizer que se vocês quiserem saber mais sobre o Júlio César, ele mesmo escrevia suas campanhas militares. Vocês podem procurar aí o Belo Gálico, que conta a campanha militar de Júlio César na Gália por ele mesmo, né? Então, claro que ele deve se enaltecer um pouco acima do normal, afinal de contas, ele é o escritor da própria obra, mas a descrição de como ele venceu a batalha de forma brilhante na Gália, como ele enganou os gauleses e como ele fez o exército dele, que tinha 1/5 do tamanho do gaulês, superar lá as forças gaulesas e terminar de conquistar a Gália. Então, se alguém tiver mais alguma consideração, faça agora ou cale-se para sempre, porque da minha parte é isso. Eu, Apollon, mando um salve a todos que escutaram até aqui, e os que não escutaram, fodam-se todos vocês. Afinal de contas, vocês não vão ouvir isso mesmo? Não vou saber. Eu agradeço a participação, agradeço o convite, espero participar dos próximos e que Marduk os abençoe. Estaremos sempre juntos. Eu só queria dizer parabéns a você, ouvinte, que se você ouviu tudo isso, parabéns. Só isso. Bom, então se você gostou desse programa, clique em gostei, avalie aqui embaixo, ou não gostei, caso você tenha achado uma desgraça. Compartilhe o vídeo, caso você queira compartilhar essa informação. E inscreva-se no canal para mais vídeos. E até a próxima.